A Universidade Federal do Piauí tem uma sala que reúne pesquisadores que acompanham os dados relacionados à pandemia da Covid-19. E esse trabalho ele é feito em parceria com a Fundação Fiocruz. E o Notícia da Manhã convidou aqui para o nosso estúdio um dos pesquisadores, que é o professor Emídio Matos, para nos trazer informações de números que foram analisados por eles sobre a atual situação dos casos da doença aqui no Piauí. A gente começa a conversar com ele a partir de agora. Seja bem-vindo, professor Emídio. Aqui é o Notícia da Manhã. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Nayara. Bom dia, telespectadores. Bom, vocês trabalham com dados, né? Uma equipe de 7 pesquisadores, entre pesquisadores e alunos, que ficam ali na Universidade Federal do Piauí, pesquisando e analisando esses dados da Covid. E a gente queria trazer aqui alguns dados que o professor Emídio trouxe para a gente aqui, para a gente analisar, para que a população possa entender a real situação, né? E até ter uma perspectiva do futuro. Bom, a gente vê aqui, ó, Piauí, novos casos. Em 129 cidades registraram novos casos da doença. 95 cidades não registraram casos, isso representa 42%. Qual análise que o senhor faz desses dados, professor? Bom, Nayara, e para os telespectadores, é importante que a gente ressalte que a condição da pandemia vem melhorando de maneira contínua. A partir do momento que a gente começou a ampliar a vacinação, então vem melhorando. Então, esses dados mostram ainda focos de preocupação que a gente tem que se manter atentos. Então, do total de municípios, nos últimos 15 dias, 129 ainda tiveram casos registrados. Felizmente, aí um percentual de 42% não tiveram nenhum caso registrado. Mas a gente precisa se manter atento para esses dados, para essas cidades, para agir rapidamente, identificar as razões de eventuais surtos e poder trabalhar para quebrar ciclo de transmissão do vírus. Então vamos voltar agora à lista das cidades, por favor, com a maior incidência de casos. Essa análise é do dia 9 ao dia 23 de outubro, gente, uma análise recente, né, professor? Aí a gente fala aí de incidência. Curralinhos, 1.350 é a incidência. Eu queria que você explicasse esses números, assim. O que significa esse número, 1.350? Bom, Nayara, quando a gente olha para dados de doença, de qualquer doença, uma das formas da gente avaliar é a taxa de incidência, que a gente considera os casos novos e a população daquela cidade. Porque eu não posso, por exemplo, comparar em números absolutos a cidade de Curralinhos com a capital, com Teresina, que tem uma população muito maior. Então, eu verifico essa taxa de incidência, pessoas que estão, novos casos naquela região, para eu analisar se eu tenho muito vírus circulando, no caso da pandemia de Covid-19, e como está a situação da doença naquela região. Então, esse índice de 1.350 é um índice alto? Qual é o parâmetro que a gente tem, professor? É um índice alto. Se a gente comparar, por exemplo, com Teresina, com a capital, esse índice está em 120. Então, tem uma diferença muito grande aí. E o que a gente verifica são surtos nessas regiões de casos novos, e a gente precisa, as equipes de saúde precisam identificar. Nessas cidades, teve festa, teve aglomeração, qual é a razão desse surto, desse número de casos? Como que está a vacinação, se está avançada, se não está? Como que está a vacinação e mais, Nayara? Tem dados nacionais, aí são nacionais, que mostram que a gente não pode olhar só para o número absoluto da taxa de vacinação. A gente precisa olhar para dentro do número, porque o que a gente está verificando? Uma desigualdade. As populações mais periféricas estão se vacinando menos, porque elas têm menos acesso. Vocês estão discutindo toda hora, por exemplo, em Teresina, a dificuldade de transporte público. Como é que alguém que mora lá na Santa Maria da Codipe, na Vila Irmã Dulce, consegue se deslocar para se vacinar? Então, a gente precisa olhar não com o dedo apontando como culpa para essa população, mas quais as razões que essa população não está buscando. E aí a gente tem um percentual muito grande de população no Piauí que não voltou para a segunda dose. E isso é bastante preocupante. Tá, mas antes aqui, vamos lá. Curralinho, gente, ó, Caldeirão Grande do Piauí, São João da Canabrava, Miguel Leão, Lagoinha do Piauí. Essas foram as 5 cidades da lista com maior índice de incidência de casos novos nesses últimos 15 dias. Vamos colocar outra cartela, por favor. Maior incidência por óbitos, mortes no Piauí. Fica Miguel Leão, Bocaina, São Gonçalo do Piauí, Santa Rosa do Piauí e Taueira. Queria que o senhor falasse sobre esses dados, professor. Exato. Esse é o pior dado, né, que a gente está mostrando óbitos da população. Então, esse é um dado muito ruim. E o que a gente percebe? Por exemplo, vou destacar aqui, né, era Miguel Leão. É uma cidade pequena, é uma cidade com 1.250 habitantes.
A gente teve nos últimos 15 dias 2 óbitos nessa cidade. Isso dá uma taxa de incidência de óbito muito grande. E aí o outro destaque que a gente faz aqui, que também preocupa, a gente tem cidades de diferentes territórios de saúde, para que o telespectador entenda. O Piauí se organiza em 12 territórios de saúde. E a gente tem aqui cidades de diferentes territórios, ou seja, isso está pulverizado por todo o estado, e cidades e regiões e que tem o que a gente chama de vazio assistencial, em que você não tem rede de alta complexidade para atender corretamente e rapidamente essa população e que ela precisa se deslocar para centros maiores buscando essa rede de alta complexidade. Então, são velhos problemas que nós temos no Piauí, nessa rede assistencial de alta complexidade, que agora, durante a pandemia, isso se evidencia e a gente percebe isso nos dados. Tá, a gente está falando aqui de incidência, gente. É um cálculo que é feito pelos pesquisadores pelo número de óbitos ou número de novos casos dividido pela população, é isso? Isso, pela população da cidade. É um cálculo real, né? Isso, não vai ficar que a gente desproporcional. Relativiza pela população e num determinado período, que nesse caso são 15 dias de análise. Vamos agora para o mapa da ocupação de leitos, de leitos UTI. Isso é o de UTI? É leitos de UTI. Leitos não é isso? UTI. Então, a gente tem um dado aqui... Esse mapa que é do dia 1º, né, professor? Do começo do mês, do dia 1º. Então, o que é que a gente percebe? Rapidamente, né? Em verde, a gente tem taxa de ocupação abaixo de 50%. Em amarelo, entre 50% e 75%. E nessa área aqui, lá ao sul do Piauí, em roxo, acima de 94%. Na verdade, aqui a gente tem 100%. A região de Uruçuí e de Floriano. O que é que a gente percebe, né? A gente tinha a maior parte do Piauí no começo do mês em verde, com taxa de ocupação abaixo de 50%. Abaixo de 50%. Uma ocupação ok. Ok. Isso permitiu, Neyara, é importante a gente destacar isso permitiu uma reorganização da rede hospitalar para atender aquelas doenças que não puderam ser atendidas durante quase 2 anos. A gente está falando só de leito Covid aqui, não é? Aqui é só leito Covid. Certo. Só leito Covid. Então, isso permitiu uma reorganização do sistema de saúde para atender as doenças outras que não puderam ser atendidas antes. Mas o que a gente percebe nos últimos dias é que... Vamos colocar agora dos últimos dias. Olha a diferença aí do mapa. Por favor, do dia 24, gente. Vocês já viram que o que era verde ali, né, nessa região norte aqui, ficou amarelo. Ficou amarelo. Então é isso. Subiu a taxa de ocupação. O que a gente percebe aí é que aquele estado, o mapa como inteiro, que era predominantemente verde, ele fica agora amarelo, que é taxa de ocupação entre 50% e 75%. E isso acende um alerta para que a gente verifique o que está acontecendo. E chama a atenção também, o telespectador percebeu isso. Aquela região em roxo, ela permanece em roxo. Isso permanece, né, há mais de 3 meses. Essa região ali de Uruçuí, que tem um vazio assistencial enorme, que tem poucas equipes de saúde, com alta taxa de ocupação, e esses pacientes são direcionados para Floriano, para atendimento em Floriano. Agora, professor, o senhor tem essa informação, por exemplo, que acho que o telespectador pode estar em casa perguntando, mas será que isso não foi porque o número de leitos de UTI para a Covid diminuiu, e aí por isso que essa taxa de ocupação subiu? Neyara, nessa comparação que a gente está fazendo com o dia 1º, o que a gente percebe? Do dia 1º até anteontem, só o território Entre Rios, a capital, teve diminuição de 4 leitos, no restante permaneceu igual. Ou seja, de fato... É uma comparação com a mesma quantidade do número de leitos. De fato, aumentou o número de pessoas que estão precisando de internação nessa rede hospitalar. Professor Emílio, muito obrigada pela sua participação, que foi bastante esclarecedora, porque a gente às vezes pega esses dados, né? E quando a gente tem uma pessoa que analisa os dados, que conhece realmente os fatos, fica muito mais claro para a gente entender. Obrigada, viu? À disposição, Neyara, e dizer para o telespectador, a maior parte dessas pessoas que estão precisando de leite de UTI são pessoas não vacinadas ou não completamente imunizadas. Então, é preciso que a gente, de fato, se vacine e procure tomar as 2 doses da vacina. Continuar com a máscara, com os cuidados que tem que ter, né? Exato. Está melhorando, mas ainda tem que segurar um pouquinho. Temos que nos manter alerta. Tá bom, então. Obrigada, viu, professor, pela sua participação. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Neyara.